Olá, meu nome é Renato e nesse dia eu quero compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com você. Quero ler um texto que está em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 9, que ele diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para se relacionar com ele. Porém, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na humanidade. E a partir dali, todos pecaram. A partir daquele momento, a descendência do homem foi uma descendência pecaminosa. E o pecado entrou no mundo e todos pecaram. E destituídos e separados foram da glória de Deus. Mas para tudo Deus tem uma solução. E glória a Deus por isso. E Ele enviou Jesus. E como diz esse texto, Jesus se fez propiciação pelos nossos pecados. Tem até uma notinha na minha Bíblia de estudo que diz assim, que Cristo ele foi o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele venceu a morte. E o nosso inimigo, que era a morte, foi vencido na cruz por Jesus. E hoje, se nós aceitarmos a Cristo, nós temos garantia de vida eterna. Nós podemos viver eternamente com Deus. E Deus, Ele restaurou o propósito original, que é nós termos comunhão com Ele. Hoje, nós podemos novamente nos achegar à presença de Deus, nós podemos novamente fechar os nossos olhos, invocar a presença do Pai. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Isso é maravilhoso. Quando nós nascemos de novo, isso acontece em nós. E isso acontece porque um dia Deus nos amou. Deus ele decidiu fazer tudo isso. Deus ele é soberano e ele simplesmente poderia ter acabado com a humanidade e desistido de tudo, mas não. Deus ele decidiu nos amar. Ele decidiu enviar o seu único filho para morrer por nós, para que hoje todos nós podemos ser filhos. Todos nós, se aceitarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, e eu quero ler com você. No capítulo de número 1, a partir do versículo 10, ele diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a Bíblia nos garante que se nós recebemos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Em João 3,16 diz assim que Deus nos amou de tal maneira. João não conseguiu nem descrever o tamanho do amor de Deus. Ele diz que Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho único, seu único Filho, para morrer por mim e por você. E se nós o recebermos, nós temos a promessa que nós não vamos morrer, mas nós vamos ter a vida eterna. Glória a Deus! Tudo isso está baseado no amor de Deus. Esse novo nascimento, ele foi citado também por Jesus em uma conversa com Nicodemos. No capítulo 3 de João, diz que Nicodemos era um fariseu, ele era um homem importante, ele era um homem da lei, ele era um homem que tinha uma certa fama naquele tempo. E para um fariseu não ia pegar bem conversar com Jesus. E a Bíblia diz que ele via o que Jesus fazia, ele reconhecia Deus nele,
que ele falou para Jesus: eu sei que você é de Deus, porque tudo isso que você faz, todas essas curas, esses milagres, tudo isso que você apresenta, que nós vemos com nossos próprios olhos, não é possível fazer se Deus não estiver em você. Ele disse isso para Jesus. Mas mesmo assim ele foi à noite. Ele não queria que ninguém visse que ele estava com Jesus. E quando ele disse isso, eu sei que Nicodemos disse para Jesus: eu sei que você é de Deus, porque tudo isso que você faz não seria possível se você não viesse de Deus. E Jesus responde para ele: realmente, nós só podemos ver o reino dos céus se nós nascemos novamente. Nicodemos não entende e fala assim: mas como posso eu, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus responde, Nicodemos diz assim: me espanta você, sendo um homem da lei, um homem que conhece tanto a palavra de Deus, um homem tão reconhecido, não entender de coisas espirituais. E Jesus complementa e diz assim: se você nascer da carne de novo, você vai continuar sendo carne, mas você precisa nascer da água e do Espírito. E a Bíblia diz que quem tem esse novo nascimento vence o mundo. Isso está escrito lá em 1 João. Vamos voltar lá para 1 João. Capítulo de número 5. A partir do versículo 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu queria finalizar com você contando uma história. Existia um homem, e ele era um homem bem obstinado. Ele era um homem que realmente queria se dar bem na vida, e queria ser um homem feliz, e queria que tudo fosse bem. E ele era um homem bastante esforçado. Ele era um jovem ainda, só que ele tinha dentro dele um vazio. E ele disse: eu preciso arrumar uma esposa, eu preciso constituir família, eu preciso da minha casa, que com certeza o meu vazio vai ser preenchido. E conta a história que ele conseguiu uma mulher muito bonita, e ele trabalhou bastante, e ele conseguiu a sua casa. Ele construiu a sua casa. Ele tinha uma família muito bacana, ele gostava muito da família dele, mas ele ainda tinha um vazio dentro dele. E ele falou: eu preciso me estruturar profissionalmente. E ele ralou bastante, ele trabalhou bastante, ele estudou bastante, e tudo que ele podia fazer com a força do braço dele, ele fez. Ele correu atrás, ele se dedicou, e ele conta a história que virou um homem muito bem sucedido. Virou diretor de uma das maiores empresas que havia na cidade dele. Ele era um homem muito importante. Onde ele ia, as pessoas o reconheciam. Ele era um homem muito inteligente. E ele conseguiu tantos bens. Ele podia viajar, ele podia passear, ele tinha bastante dinheiro. Ele conseguiu até construir o seu próprio avião. Aliás, ele conseguiu comprar o seu próprio avião. E conta a história que ele chegou no auge. Ele viu: cara, eu tenho até um avião. Mas mesmo assim ele ainda não era feliz. E a história conta que ele viu que ele já estava no auge, que nada disso preencheu o coração dele. E diz que ele começou a ficar tão triste que ele começou a perder tudo. Os negócios dele não faziam mais diferença na vida dele. Ele já não se dedicava como deveria. E as coisas começaram tudo a ruir. Nada mais dava certo na vida dele. A casa dele não era mais um lugar de paz, de harmonia. Era um lugar que muitas vezes só tinha briga, só tinha discussão.
Mas ele lembrou que um dia, quando ele era jovem ainda, alguém olhou para ele e falou assim: a única coisa que pode te fazer feliz por inteiro é Jesus. É o sacrifício que Deus, de entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, somente isso pode mudar a nossa vida. Somente Jesus nos completa, somente esse novo nascimento nos faz realmente diferentes. Sabe que nós temos uma boa família, nós temos um bom trabalho, um bom emprego, isso é muito bacana. Mas não é isso que faz realmente a diferença na nossa vida. Não importa a nossa condição social, não importa a nossa conta bancária. Jesus, ele ama a todos por igual. E é impossível nós podermos comprar a salvação. Nós simplesmente, se nós quisermos ser filhos de Deus, nós temos que nos render a Deus. Renato, como que eu faço para me tornar um filho de Deus? É bem simples. Você não precisa pagar, até porque a salvação tem um preço inestimável. Como você pode comprar algo tão precioso? Mas Deus, ele deu de graça. Deus, ele entregou o seu Filho. E hoje, se nós o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós precisamos apenas fazer uma oração. Só que, o alerta, não adianta simplesmente fazer uma oração de boca para fora. Se nós quisermos nos tornar filhos de Deus, nós precisamos realmente render o nosso coração. Nós não precisamos fazer uma oração com palavras bonitas, nós não precisamos fazer algo tão complexo. Nós precisamos simplesmente nos render e reconhecer a nossa condição de pecador e reconhecer que Cristo é a única salvação para nós. Mas nós precisamos realmente deixar Ele entrar no nosso coração e mudar. Jesus, ele nos aceita como nós estamos, mas a partir do momento que Ele coloca o Espírito Santo dele para habitar em nós, algo tem que começar a mudar. Nós precisamos conhecê-lo cada dia mais. Nós precisamos estar cada dia mais perto deles e cada dia mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Nos fazer igual a Cristo. O perfeito, aquele que não erra. Mas, Renato, todo mundo erra. Sim, todo mundo erra. Mas o propósito é que nós possamos a cada dia evoluir e ser mais parecido com Cristo. Renato, algum dia eu vou ser igual a Cristo e não vou errar nunca mais? Aqui nessa terra, não. Aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar. Mas nós não podemos deixar que ficar acomodados e simplesmente acharmos que está tudo certo. Não. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos estar cada dia na busca de estar mais parecido com Cristo e deixar o Espírito Santo nos mudar. Se você nesse dia quer aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. É uma oração bem simples, e se você entendeu isso que eu disse, repita essa oração comigo. É uma oração bem simples, bem rápida, mas que é a decisão mais importante da sua vida. Feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. E eu reconheço que Tu, Deus, enviaste o Teu Filho para morrer por mim. Eu sei que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero Te pedir humildemente, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim uma nova criatura. Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. E Espírito Santo, vem habitar dentro de mim. Que eu possa a cada dia estar mais parecido com Cristo. Eu Te aceito e Te peço, transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
fez essa oração comigo, saiba que, embora ela seja bem simples, se você fez de coração, a partir de agora o Espírito Santo habita em você. Você nasceu de novo. Agora, deixe Ele mudar o seu interior. Deixe Ele mudar a sua vida. Procure aprender mais dele, procure conhecê-lo, procure ter comunhão com a palavra de Deus, procure falar com Ele, orar. Renato, eu não sei orar. Eu não sei falar palavras bonitas. Nem é isso que Ele espera. O que Ele espera é sinceridade. Então, abra o seu coração para Ele e fale com Ele. Fale com Ele coisas simples, coisas do seu dia a dia. Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que você pensa, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Fale com Ele, estude a palavra dEle, busque conhecer mais da Bíblia. É assim que nós ouvimos a Deus, através da sua palavra. Ele nos deixou um manual de instruções e nós podemos ouvir Ele todos os dias através da sua palavra. Espero que isso tenha edificado você, espero que tenha feito diferença na sua vida. E lembre-se, só Jesus pode nos dar uma vida completa. Que Deus te abençoe.